universo compartilhado, na ficção, é um universo onde múltiplos trabalhos criativos, como filmes, séries, livros ou jogos, compartilham elementos em comum, como personagens, cenários, eventos e histórias, permitindo que esses trabalhos interajam e se complementem. Basicamente, é um mundo de ficção onde diferentes histórias e narrativas podem acontecer e se entrelaçar, criando uma experiência mais rica e coesa para o público. As Marvels. Orçamento estimado em mais de 270 milhões e 206,1 milhões de bilheteria. O Incrível Hulk. Orçamento de 150 milhões, arrecadando 264,8 milhões em bilheteria mundial. Capitão América o Primeiro Vingador. Orçamento de 140 milhões e 370,6 milhões em bilheteria. Viúva Negra. Orçamento estimado em 200 milhões e 379,7 milhões em bilheteria. Eternos. Orçamento estimado em 200 milhões e 402 milhões de bilheteria. Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Um orçamento de 200 milhões e arrecadou 476 milhões nas bilheterias. Thunderbolt. Com um orçamento de 180 milhões e uma bilheteria de 369,5 milhões mundialmente. 7 fracassos de bilheteria, dessas 7, 5 são da saga do multiverso e 2 da saga do infinito, sendo que um deles nem deu prejuízo, apenas ficou no 0-0. Isso mostra como as péssimas produções desde a fase 4, que é o início da saga multiverso, fez os fãs perderem a confiança na Marvel, resultando em bilheterias decepcionantes até em projetos melhor avaliados. Esses gastos com orçamento é sem contar o valor do marketing em cima do filme, que pode chegar a mais de 100 milhões de dólares. Mas por que a Marvel gasta tanto dinheiro nesses filmes? Esta é uma resposta bem simples: a falta de planejamento nas produções de seus conteúdos. Um dos problemas mais conhecidos e discutidos no MCU são as refilmagens. Não me entenda mal, as refilmagens em si não são um problema, pelo contrário, se bem feita pode melhorar o filme, mas do jeito que a Marvel faz, é praticamente autossabotagem. Muitas de suas produções, como Capitão América Admirável Mundo Novo e Demolidor Born Again, passaram por um processo de refilmagem tão grande que praticamente mudou a história inteira, e essas refilmagens costumam ser bem caras, ainda mais quando duram um mês. Outro detalhe importante é que refilmagens podem acontecer mais de uma vez durante a edição da produção, já acontecendo no MCU. Segunda coisa é o CGI. A Marvel tem o péssimo hábito que em suas produções, ela abusa no uso de cenas com CGI, cenas que poderiam facilmente serem gravadas em estúdios presencial e depois finalizar com CGI. Eles optam por fazer tudo com efeito especial. Efeitos práticos costumam ser mais baratos, mas também demoram mais para ser feito. As produções MCU têm que ser rápidas, mesmo gastando muito mais dinheiro. A terceira é o salário dos atores, que a cada filme sobem absurdamente, chegando a dezenas de milhões. Quanto maior o filme, mais desses atores vão ter, até em participações especiais, eles ganham milhões. Mesmo com centenas de milhões de prejuízo, a Marvel sempre se recupera financeiramente através de vendas de DVDs, Blu-rays, streaming, produtos licenciados, parques temáticos e jogos. Você ainda deve estar se perguntando o porquê da saga do multiverso foi um fracasso, já que ainda não acabou. Temos toda a fase 6 pela frente, começando com o Quarteto Fantástico, mas essa pergunta tem uma resposta muito simples. Primeiramente, quero ressaltar que fracasso é uma palavra subjetiva e temos que ver a perspectiva da Marvel em cima do sucesso esperado pela nova saga. Devido à pandemia da Covid, o MCU apostou a maioria dos seus projetos no Disney+, Eternal, em sua grande maioria, foram um fracasso de crítica, mas ainda foi um sucesso de audiência. Já desde a fase 4, os fãs começaram a perder confiança em quase toda a produção do MCU, com poucas exceções como Loki e Homem-Aranha sem volta para casa. Mas com o fim da pandemia e a chegada da fase 5, as expectativas dos fãs subiram de novo. A promessa da chegada do vilão da saga, o Kang, e projetos como Guerras Secretas anunciados fazia parecer que a fase 4 só foi um momento ruim e a Marvel iria voltar aos seus tempos de glória.
Infelizmente, como todos nós sabemos, essas expectativas foram destruídas já no primeiro filme da fase 5, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que prometia apresentar o grande vilão da saga. Eu nem preciso falar o que aconteceu, atualmente todo mundo sabe a decepção que foi o Kane e a polêmica de Jonathan Majors. O planejamento da Marvel acabou sendo alterado de última hora mais de uma vez, e isso resultou novamente em vários adiamentos e mais problemas de produção. Um dos problemas mais famosos foi a polêmica do CGI ruim, pressão por prazos e volume de produção. Um volume grande de lançamentos, levando a prazos apertados, dando menos para aprimorar e finalizar os efeitos visuais. Escassez de artistas e recursos. Escassez de profissionais qualificados e aqueles que estão disponíveis sendo sobrecarregados. Uso excessivo de CGI. A quantidade de cenas com CGI tem aumentado, exigindo mais tempo de trabalho que não é dado. Comparação com padrões anteriores. A queda de qualidade perceptível faz o CGI atual ser constantemente comparado com o de antigamente, gerando mais pressão ao estúdio e aos profissionais. Atualmente as coisas melhoraram um pouco, mas ainda está longe de ser como era na Saga do Infinito. Agora, com a chegada do Quarteto Fantástico Primeiros Passos, se iniciará a fase 6, que vai encerrar a saga Multiverso. Agora eu te pergunto, com a fase 4 sendo um fracasso de crítica e a fase 5 sendo um pouco melhor, mas ainda duramente criticada, mesmo que a fase 6 seja um sucesso, a saga Multiverso não é só uma fase, é em duas fases. Eles não conseguiram construir a grande ameaça e abordaram o tema multiverso de um jeito muito raso. Devo lembrar como a saga do infinito foi sendo construída desde a fase 1, começando a mostrar e desenvolver aos poucos as joias e o vilão da saga, escalonando ao longo do tempo até chegar no pico, que foi Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Sim, eu sei que a saída de Jonathan Majors atrapalhou os planos, mas se a Marvel não tivesse tomado a decisão questionável de todas as variantes do Kane serem interpretados pelo mesmo ator, eles poderiam ter resolvido facilmente esse problema. Vocês não acham estranho a quantidade massiva de vídeos consertando a saga do multiverso, ou da famosa frase "o MCU acabou após Ultimato", que todo mundo conhece, até quem não é fã já ouviu? Ainda acho que não melhoraria muita coisa, mas talvez sem o problema de ter que mudar o Kane, junto com sua relação com o multiverso, as coisas poderiam ter saído melhor, sem mudanças apressadas e melhor desenvolvimento no vilão e no tema da saga. E mais uma última coisa, a pouca duração da saga, que será de 7 anos, comparado aos 11 anos de construção da saga do infinito, e ainda a abordagem de um tema mais complexo, que é o multiverso da Marvel. Poucos anos de construção e os projetos que têm em sua maioria são desconectados com o tema da saga. Só nos resta esperar pelas próximas produções da Marvel, agora que temos alguns filmes bem promissores como Vingador Doomsday e Vingadores Guerras Secretas, que prometem ser os novos Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. E torço para que a próxima saga do MCU que trará os X-Men seja um sucesso e bem construída do início ao fim.